tenso tiroteio no último fim de semana na maior favela do Brasil assustou os moradores e mostrou a luta entre facções do tráfico. Uma invasão anunciada que não despertou a reação antecipada do Estado. O tráfico de drogas e armas potentes tem assustado não apenas o Rio de Janeiro, mas também as maiores cidades brasileiras e agora atinge também as cidades menores, como mostram as pesquisas. Teria a lei instrumentos suficientes para combater tanto os tentáculos do crime organizado, que usa fuzis para atacar rivais ou assaltar, quanto as organizações criminosas da corrupção, que usa propinas para lesar cofres públicos? Para buscar as respostas aqui no estúdio, o policial Flávio Werneck, que é presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Distrito Federal e vice-presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, a FENAPEF, e o juiz Márcio Evangelista, que é juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do Conselho Nacional de Justiça, e também professor do IESB, o Centro Universitário de Brasília. Bom, senhor juiz, eu sei que o senhor está envolvido há 14 anos no combate ao crime, né, na condição de magistrados. Como é que o senhor vê a evolução do crime comparada com a evolução das leis? No começo, o contato direto com a justiça criminal, você via que havia aquela criminalidade em massa, os crimes comuns que acontecem em todo local do mundo, né? Furto, roubo, os crimes que envolvem patrimônio. Com o passar dos anos, nós vamos verificando que a criminalidade se inventando, se organizando, né? E os crimes cada vez mais difíceis de elucidação, porque eles estão extremamente organizados, divididos em células. Você verifica que não consegue chegar ao chefe. Quando pega uma célula, ela é totalmente desvinculada de outra, né, porque há a divisão de tarefas em toda Parece o manual da guerrilha urbana do Marighella. Pois é. Eles têm uma estrutura hierárquica piramidal em que muitos sequer conhecem o chefe. Então, começa aquele trabalho formiguinha, não adianta. A criminalidade em massa que nós tínhamos antes, nós conseguimos combater com todos os instrumentos que nós tínhamos, né? Um Código de Processo Penal da década de 70, um Código Penal de 40 com uma reforma em 84, era suficiente para combater a criminalidade em massa que nós temos. Agora, essa criminalidade organizada, nós precisaríamos de melhores instrumentos. A Constituição de 88 melhorou ou piorou essa situação? A Constituição ela veio no encalço aí de todas as alterações mundiais de respeito aos direitos humanos, né? Direito a um devido processo legal, tudo isso. Eu não acho que houve assim uma piora. Eu acredito que é possível o combate à criminalidade organizada. Deu mais para o juiz e menos para o delegado? Não é assim. Na realidade, a discussão que se tem bastante frente à Constituição é que se teria dado muitos direitos aos investigados, né? Mas eu acho que são direitos inerentes a um país democrático. Há necessidade, sim, de se respeitar a intimidade, a privacidade, os direitos humanos, e mesmo assim é possível investigar e conseguir chegar ao Poder Judiciário um processo com provas suficientes para que haja aí uma condenação e retirar essas pessoas que se organizam, né? Desbaratar a organização, que é o mais importante, porque se você tira um e não desbarata a organização, o outro vai no lugar. Nós tivemos recentemente a prova disso, um criminoso preso e o outro tomando lugar. E ele mesmo dentro do presídio querendo manter o poder. Foi o caso da Rocinha, né? Exatamente. Agora, a Polícia Federal, que é uma estrutura muito bem organizada, está encontrando dificuldade no combate ao crime? Na verdade, todos nós, eu acho que todos os órgãos, todas as instituições do governo têm sofrido muito e têm tido dificuldade em alcançar as organizações criminosas. A gente vê que a gente tem bastante êxito em buscar as organizações criminosas ultimamente de colarinho branco, né? As organizações criminosas que estão permeadas no serviço público, na nossa política, mas as organizações criminosas que têm essa visão empresarial, essa criminalidade que tem ligações com tráfico de drogas, com roubo a banco, com ligação com o exterior. Com o exterior, toda essa criminalidade a gente tem tido muita dificuldade. Isso não diz respeito nem aos policiais, nem a juízes, nem a promotores. Nós vemos isso
como um efeito da nossa dificuldade de modernização da persecução criminal brasileira. Essa é a dificuldade. Nós temos hoje, fazendo uma equiparação bem simples para que nós todos possamos entender, nós temos hoje um sistema que veio quando Dom João VI fugiu de Napoleão Bonaparte quando da invasão da Península Ibérica. 1808. Então, 1808. Ele veio para o Brasil e trouxe à época os então denominados quadrilheiros, e não é piada. O nome de quem fazia segurança da corte à época de Portugal eram os quadrilheiros. E eles chegaram ao Brasil e não tinham estrutura jurídica, judicial, não existiam juízes, não existia polícia, então eles tiveram o poder delegado do rei Dom João VI para cumprir mandados de busca, mandados de prisão. Então, o que nós temos hoje? Nós temos ainda uma herança, uma estrutura dessa. O mundo inteiro modernizou, nós estamos em pleno século XXI, o crime, a organização criminosa tem toda uma estrutura empresarial de lucro. Só o PCC estima-se que teve mais de 200 milhões de reais em lucro o ano passado. E cadeia produtiva, Cadeia produtiva. E nós ainda não conseguimos trazer essas boas práticas da persecução criminal para o Brasil. Ora por dificuldade dentro da nossa política, ora por dificuldade no próprio sistema. Então a gente precisa mudar isso. Costumo fazer uma equiparação só para terminar bem rápido. Nós temos lá, com o Dom João VI, o carro de boi. E o carro de boi, à época, era o suficiente para levar ele para Petrópolis, para o Paço, para rodar no Rio de Janeiro à época. O que nós fizemos durante esse tempo todo? Nós pegamos a roda de madeira, colocamos roda de liga leve no carro de boi. Pegamos a fibra de carbono, que é o que tem de mais moderno, e colocamos fibra de carbono no carro de boi. Tiramos os 2 bois e colocamos 30 bois para puxar. Só que nesse tempo, até agora, 2017, a criminalidade está andando de Ferrari, de Porsche, de Lamborghini, e nós estamos com um moderníssimo carro de boi, com roda de liga leve, fibra de carbono e 30 bois puxando. Quando a gente não põe os 30 bois atrás do carro, né? Exatamente. Mas vamos ver a percepção do povo a respeito do crime organizado. Nós ouvimos gente aqui do Distrito Federal, pertinho da capital do país, para saber o que pensam as pessoas, como o crime organizado os atinge. Da onde eu moro, ultimamente está acontecendo muitas coisas, a violência lá está tomando conta, saiu muito cedo, a gente não tem segurança. Então isso não deixa de ser uma forma de crime organizado. Eles se organizam para vender droga, lá tem muita venda de droga, assaltos. E assim, o mais forte mesmo, o foco deles é assalto. A população não fica em paz em momento nenhum. Infelizmente todos sentimos a presença do crime organizado, né? E não nas mesmas proporções que a gente vê como no Rio de Janeiro ou nos morros de São Paulo, nas periferias. Mas o crime organizado está sim presente também nas periferias do Distrito Federal. Pois é, periferia da capital do país. Esse é o povo que é atingido mais diretamente, que não pode sair de casa, né? Vamos ver uma pesquisa feita no país inteiro a respeito dessa percepção. O Instituto Datafolha foi quem fez a pesquisa. Metade da população adulta sente a proximidade do crime organizado em sua vizinhança. Metade da população adulta pesquisada, né? Então, é uma percepção muito próxima. Metade da população. E 40%, né, nas regiões metropolitanas e também até nas menores cidades do país. É a queixa generalizada, o assalto, o roubo de automóveis, a corrupção em prefeituras, em câmaras de vereadores e a venda de droga atingindo a juventude, senhor juiz. Quando não é rota, né? Sim. O interior, muitas vezes, rota de tráfico. Que é pior ainda, né? Porque tráfico, né? Cidades do Paraná, de São Paulo, de Mato Grosso do Sul, né? Nós vimos bastante, primeiro, a questão do tráfico de drogas, não se cinge mais só as capitais, muito forte no interior mesmo, o tráfico de drogas. Nós vimos também que a capitalização das organizações criminosas em assaltos a bancos, né, roubo a banco, eles vão para essas cidades pequenas também, onde há um menor efetivo de policiais. Então, eles vão se capitalizar roubando. Chegam com veículos, com armas de guerra. Né? É como disse o colega aqui, nós estamos combatendo a criminalidade com um policial com um colete que vencido, frágil, né? Com um revólver calibre 38. Aí chega... E pensando 1000 vezes antes de sacar a arma, porque ele acha que vai ser punido depois.
Aí chega essa quadrilha, né, essa organização, né, criminosa, chega na cidade dele, pequena, pacata, fortemente armada, fecha a cidade, leva todo o dinheiro do banco, pega todo mundo de refém, só solta na outra cidade. Então, a criminalidade organizada ele não fica só mais cingida aos grandes centros. Então, está permeando tudo para isso. É aquilo que eu disse no início. Nós temos hoje uma capilaridade muito grande, várias células em vários locais em que há um chefe dessa organização criminosa. Nós temos no país inúmeras facções, né, em que se degladiam entre elas, mas há também convênio entre elas, né, de um estado para o outro. Nós vimos recentemente questões dos presídios. Lá em Manaus foi um caso típico Manaus, de domínio. Exatamente, mas que uma das quadrilhas, né, das organizações criminosas era local, mas tinha a dissidência com o PCC de São Paulo. Então havia realmente, longe de São Paulo, o PCC infiltrado em outra organização criminosa em outro estado. Então eles estão realmente extremamente organizados. Aqui em Brasília o senhor acompanhou de perto, acho que presidiu o inquérito em que houve algo assim, né, de duas facções se juntaram e depois não deu certo e uma delas foi eliminada. O Distrito Federal é um pouco sui generis por causa da grande capacitação da Polícia Civil, né? A Polícia Civil é uma das mais bem pagas do estado, né, do país, por ser equiparada à Polícia Federal. Então, bem capacitadas. Então, logo que começou a entrar as facções, tanto no presídio como nas próprias cidades, né, as regiões administrativas, que são as periferias, como dito na reportagem, a Polícia Civil agiu rapidamente. Mas nós vimos claramente numa cidade chamada Gama aqui, quem tinha o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho entrando no Distrito Federal. Né? Pois é, o senhor mencionou há pouco Polícia Civil, né, as facções de um lado, a presença de forças federais. Não está faltando coordenação entre as diversas polícias que combatem o crime? Bem destacado pelo juiz aqui, a Polícia Civil do Distrito Federal ela tem uma eficiência maior do que a média nacional. Então, a Polícia Civil do Distrito Federal ela realmente consegue uma eficiência maior. Mas, como a gente falou no início aqui do nosso bate-papo, o que nós temos é um sistema de persecução criminal que é ineficiente. E, paralelo a isso, nós temos alguns locais que nós precisamos de uma intervenção mais forte. O Rio de Janeiro é o maior exemplo disso. Precisa de uma intervenção mais firme de coordenação de forças federais junto com as forças estaduais. E o Rio ainda tem um detalhe, ainda vive uma crise institucional muito grande. Tanto polícia quanto todos os servidores públicos com pagamento atrasado, desmotivados. Mas as organizações criminosas, elas vêm com um perfil empresarial. E nós temos hoje, dentro dos nossos órgãos, dentro da persecução criminal, que aí você pega prevenção, investigação, processo penal e execução penal, sistemas que são sistemas burocráticos. São sistemas que ainda não conseguem buscar acompanhar a necessidade. Lá na Maré não houve um modelo? Na Maré, em 2014, nós tivemos um modelo excelente de coordenação. As Forças Armadas fizeram todo o campo, por assim dizer, fizeram todo o local do Complexo da Maré. A Polícia Federal, por meio da inteligência aqui em Brasília, com o apoio da inteligência no Rio de Janeiro, fez o mapeamento e, posterior a isso, a Polícia Rodoviária Federal fez as estradas para embarrear a saída de traficantes, de pessoas envolvidas com o crime organizado. Isso funcionou perfeitamente. Pegaram 80? Pegaram mais de 80 pessoas envolvidas com a organização criminosa que chefiava a Maré à época. Foi muito exitoso, infelizmente terminou, e agora a gente vê que novamente há essa necessidade no Rio de Janeiro. Mas a gente vê também que existem vaidades e entraves políticos para que a gente possa efetivar novamente algo nesse sentido. Nós temos uma manifestação do ministro da Defesa sobre isso, já que há pouco se anunciou que o Exército ia recuar um pouco, por falta de recursos, inclusive, de permanecer em certos postos no Rio de Janeiro. Vamos ouvir o ministro Raul Jungmann. O Exército vai atuar fazendo cerco de comunidades, se for necessário, vai fazer patrulhamento nas ruas, se for necessário, fará varreduras de presídios
que me parece essencial, se for solicitado. Até onde nós temos conversado, a utilização se dá tão somente no cerco. Se houver a possibilidade de usar no patrulhamento também, eu vou tomar conhecimento disso e, obviamente, que a gente não vai dispensar qualquer tipo de ajuda, qualquer tipo de recurso. A secretária de Segurança do Rio de Janeiro ficou animado com a informação do ministro da Defesa de que as Forças Armadas podem atuar no patrulhamento, a presença ostensiva na rua, que é uma forma de conter, de prevenir. A presença ostensiva que é inerente da Polícia Militar realmente é um grande exemplo de prevenção do combate ao crime. Eu estive recentemente no Espírito Santo, bem naquela época que teve aquele grande problema que nós tivemos lá. Foi um problema também modelo de como as coisas acontecem se não houver a presença da polícia nas ruas. E nós estávamos indo fazer um serviço lá pelo CNJ e ficamos bem receosos. Pô, a gente vai lá, está acontecendo tudo isso, aí a notícia veio, falando, o Exército está na rua. E realmente, nós vimos o Exército andando. Foi aplaudido quando saiu dos quartéis. Né? Aí você viu que baixou somente a presença ostensiva. Né? Um professor antigo meu da USP de São Paulo, ele dizia bem claro isso, né? Onde há espaço, onde o Estado não está presente, alguém vai ocupar. Claro. Alguém vai ocupar esse espaço. Então, se não há uma polícia preventiva, não há o Estado presente, alguém vai ocupar esse espaço. É aquilo que classicamente se chama de territórios liberados. Exatamente. Fora da lei, fora do Estado brasileiro, fora da força do Estado brasileiro. Agora, eu gostaria de saber se os efetivos da Polícia Federal, a gente ouve o dia inteiro operações da Polícia Federal em busca de corruptos, em busca de traficantes, né? Se a Polícia Federal tem instrumento para continuar isso, mas vamos entrar nesse assunto logo depois dos comerciais, a gente já volta. Voltamos a discutir crime organizado, violência nesse nosso pobre país tomado pelo crime. Então, eu perguntava se a Polícia Federal tem instrumentos suficientes para continuar essas operações que são quase cotidianas. Nós tivemos aí, infelizmente, um contingenciamento, não quer dizer um corte de verbas, mas um contingenciamento de verbas. É o mesmo obstáculo pelo qual passam as Forças Armadas do Rio de Janeiro, a Polícia Federal. Em torno de 40% a 44%. Isso afeta diretamente, principalmente o policial que tem que viajar e se deslocar. Sim, porque a diária já não é uma diária muito adequada. É em torno de R$200 por dia para, por exemplo, você pagar hotel, deslocamento e alimentação. Numa grande cidade como Rio e São Paulo já não dá. E ter que acompanhar, vigiar criminosos que estão cheios do dinheiro. Exatamente. Às vezes você tem que frequentar locais em que R$200 não vão chegar nem ao pé da entrada do local que você tem que frequentar. Cantinho da mala cheio de dinheiro. Exatamente. Imagina a conta daquele local. Então, assim, já tem essa dificuldade. E agora ainda mais porque o policial ele acaba tirando da própria família, ele paga do bolso dele para depois receber prometido em dezembro desse ano. Então já tem... Mas vai dar para continuar essas operações? Mas acredito que nós temos, apesar do déficit grande de efetivo, nós temos hoje a necessidade de no mínimo mais 5 a 6 mil agentes de Polícia Federal, agentes escrivães papiloscopistas, agentes modo geral. A gente entende que as pessoas que trabalham na atividade fim, na busca de indícios de autoria e materialidade, a gente precisa repor esse número, em torno de 6 mil. A gente consegue ainda manter as operações. Faz deslocamento de policiais de um local para outro. O cobertor é curto, mas acaba cobrindo a orelha aqui quando necessário, cobre o dedão do pé quando for necessário ali do outro lado e consegue compor sim, a gente consegue tocar isso sim. O que pode nos assustar um pouco mais é a previsão orçamentária do ano que vem, Alexandre. Essa sim veio com um corte orçamentário pesado para o Ministério da Justiça e, consequentemente, para a Polícia Federal também. Será que tem deputado que está fazendo emenda pró-Polícia Federal? Esperamos que tenham deputados que nos façam Vamos ver uma pergunta mandada pelo Twitter do Matheus Naip. Penas severas e extremas como a não regressão, fim do limite de 30 anos, não domiciliar, né, não prisão domiciliar, sequestro de todos os bens, coibiria o crime, senhor juiz? Regressão, principalmente, a tal de progressão. Progressão de regime. O sujeito é condenado a 6 anos, cumpre 2, vai embora, cumpre 1. Existe um estudo norte-americano desde 1970, o professor Richard Posner, muito interessante sobre esse assunto. Ele faz uma análise econômica do direito penal.
ele fala o seguinte, o criminoso, principalmente de organizações criminosas, ele faz um cálculo matemático. Quanto tempo eu vou ficar preso e se lucra, se vale a pena eu cometer esse delito. E qual seria o contraponto disso? Não valer a pena. Então, se as penas são baixas, se ele fica pouco tempo preso... Se não há sequestro de todos os bens. Se não consegue localizar os bens... Se ele pode somar apenas além de 30 anos. Além de 30 anos. Se ele faz esse cálculo e fala assim, eu vou ficar preso 5, 6 anos, a hora que eu sair eu vou gastar o dinheiro que estão lá nas Ilhas Caimãs, 300 milhões de reais que foram desviados, então ele faz um cálculo, eu vou ficar 5 anos preso. Então isso não coíbe a prática do delito. Né? Há divergência muito grande sobre os penalistas, sem contar com a demora nisso. na execução da pena, né? Que se for até os tribunais superiores, meu Deus do céu. É uma nova discussão que essa semana, inclusive, o Supremo está trabalhando com isso. Né? Mas eu acredito que em certo tipo de criminalidade, né, nós estamos evoluindo nessa discussão, porque as penas altas e severas sempre existiam desde o Código de 1940 em relação à violência contra a pessoa. Então, os crimes violentos, bárbaros, como sempre se disse, as penas eram as mais altas, mais severas. Crimes contra o patrimônio, organização criminosa, quadrilha, as penas... Que no fundo também são crimes de sangue, porque as pessoas estão morrendo na saúde pública por falta de dinheiro. Eu entendo ainda que as penas são muito baixas. Né? Essa semana mesmo eu estava sentenciando um processo, vi lá todo um processo, uma organização criminosa imensa, vinculada à saúde pública, que é um negócio gravíssimo. Aí a pena deu 6 anos e pouco em regime semiaberto. Aí o juiz sai até frustrado porque não tem como ir contra a lei que está estabelecendo. Eu não posso sair do que está ali. Bom, é realmente complicado essa situação. Infelizmente o nosso tempo acabou. Né? Que bom que a violência também acabasse, né? Com essa rapidez. Muito obrigado aos senhores. Se você gostou do programa e quiser fazer alguma crítica ou sugestão, entre em contato conosco pela Central de Atendimento ao Telespectador, no telefone 4002-2884, pela internet, no endereço falecoaglobonews.com.br. Para rever este e outros programas no seu celular ou tablet, baixe o aplicativo da Globo News ou acesse globonewsplay.com.br. Na próxima semana, outro tema de interesse nacional. De Brasília, Alexandre Garcia.